preciso andar, vou por aí a procurar. Quais são os grandes desafios do caminhar hoje nas cidades urbanas? Olha, o principal desafio do caminhar é a disputa de espaço, né? Geralmente os espaços públicos urbanos que são destinados à mobilidade, os que são destinados à mobilidade a pé, são os que têm menor dimensão, são os que são os mais descuidados pelo poder público e pela sociedade. E o próprio agente do caminhar, né, o pedestre, ele não tem consciência da sua importância numa rede dentro de uma matriz de mobilidade, apesar de ser o modo de mobilidade mais praticado nas cidades brasileiras. Então eu vejo que são esses os grandes problemas. Ele disputa espaço, né? As calçadas são mal conservadas, na hora dele fazer uma travessia, ele vai ter que ficar com o que sobra de tempo e de espaço em relação ao trânsito motorizado. Então eu acho que assim, todo dia andar a pé nas cidades é um desafio, é uma luta. A sociedade ela tem que tomar consciência da importância do caminhar, né? Andar a pé, você substituir a sua viagem de carro pela viagem a pé, isso tem a ver com a saúde, né? Com o futuro e com a saúde das cidades. Porque você depender do automóvel ou de qualquer modo motorizado para fazer qualquer tipo de viagem, você vai estar condenando a cidade a ficar doente, né? Então ela vai ter os espaços públicos cada vez mais tomados pelos automóveis, né? Então vão ficar congestionados, você vai gastar mais tempo da sua vida presa no congestionamento, deixando de fazer as coisas boas da vida. Então as cidades elas têm que acordar para as formas de transporte sustentáveis, né? Então, das formas de transporte sustentáveis, andar a pé é a mais sustentável de todas, porque ela não depende de veículo nenhum, ela depende só de você, do próprio corpo, né? O arcabouço para ela conseguir se realizar é o próprio corpo humano. Mas você não acha que a população, de certa forma, já acordou para isso, tanto que praticamente 2/3 da população caminha, contabilizando os passageiros de transporte? Você não acha que o que a gente precisa é fazer o poder público, o gestor público acordar para isso? E como fazer isso? Então, por isso que eu estou falando que a sociedade é importante, porque é ela que vai acionar o poder público, cobrar dele que ele tome conta das calçadas, né? Das calçadas, das travessias, que são os espaços públicos mais esquecidos em relação à mobilidade a pé. Então as pessoas já andam, elas andam por vários motivos, ou porque é perto, ou porque o transporte é ruim, ou então quando ela usa o transporte, é claro que ela tem que fazer também uma viagem a pé. E aí essas pessoas têm que cobrar, têm que se unir, elas têm que reivindicar do poder público um espaço público de caminhada digno, né? Digno, seguro, digno. A maioria das cidades hoje, elas têm leis que dividem a responsabilidade e transferem a responsabilidade para o cidadão sobre as calçadas. Como é que você vê essa lei? Você acha que isso é um entrave ou, de fato, o cidadão tem que participar? Olha, é o seguinte, isso acontece na grande maioria das cidades brasileiras, né? É uma coisa, acho que desde a origem, porque isso mostra até a pouca importância que se dá para a mobilidade a pé. Por que o espaço da mobilidade a pé ele tem que ter a responsabilidade dividida? Vamos fazer um exercício, imaginarmos o que aconteceria se essa divisão de responsabilidade acontecesse no espaço onde os veículos circulam, tá? Então, cada proprietário de lote fosse responsável por pavimentar e cuidar da manutenção da pista. O que ia acontecer? Ia se reproduzir as condições da calçada. Só que o tráfego motorizado, para a sociedade, ele tem um padrão de importância maior. Isso aí, né, eu acho que é o primeiro sinal. Então, a sociedade ela tem que cobrar que a calçada receba o mesmo tratamento que a pista por onde circula o veículo. Só que as prefeituras, elas não estão equipadas para receber essa responsabilidade sem elas estarem preparadas. Elas precisam se preparar. Então, elas precisam ter equipes, tá certo? Para fazer toda essa manutenção. E não é só a manutenção, hein? É o resgate, porque tem muito espaço público de calçada ocupado por guia, por rebaixamento de calçada, por rampa, feita para acesso de veículo ao lote.
Então não é só fazer a manutenção das calçadas, é regularizar. Isso significa mexer até no espaço privado. Então o cara vai ter que mexer na arquitetura interna da casa dele se aquela rampa de garagem for retirada da calçada. Ela tiver com uma declividade muito forte, for retirada da calçada. Então assim, é um esforço muito grande. E se a prefeitura, está certo, eu acho que é o poder público que tem que assumir. Mas ela tem que se preparar, isso no começo vai ter que ser feito, não tem jeito, com o apoio da sociedade. Tá? Então os dois vão ter que trabalhar juntos no começo, durante algum tempo, para depois a prefeitura se equipar e assumir. E a sociedade tem que estar preparada que isso pode significar um aumento de imposto. Tá? Porque hoje em dia o IPTU que ela paga já é utilizado em outros programas. Se ela for tomar conta da calçada, com certeza pode ser que haja necessidade de se aumentar o imposto, que é coisa que ninguém quer. Mas você acha que é a única forma viável? Eu acho que a única forma viável para a gente ter boas calçadas é que o poder público se responsabilize por ela, trate elas da mesma forma que as pistas. Você acha que é chegado o momento do pedestre, de fato, fazer um grande lobby? Sim, isso já está acontecendo, né? Várias cidades brasileiras, eu acho que até aqui em Recife já tem várias instituições, né, ações sociais feitas para chamar a atenção do poder público e da sociedade para a mobilidade a pé e para a infraestrutura da mobilidade a pé, a calçada, a travessia, a passarela, né? Tudo isso tem que ser discutido, tem que ser cobrado pela sociedade. E eu tenho certeza que já tem aí várias organizações que estão se movimentando nesse sentido.